prejudicada. Vereador Pedro Rodrigues, da tribuna. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos assistem, muito bom dia a todos. Peço o passador, por favor. Quero trazer hoje aqui um assunto. Obrigado. O assunto que eu quero trazer hoje aqui, presidente, o pessoal tem procurado o meu gabinete, mais que uma pessoa, para fazer algumas queixas sobre... Voltou de novo com intensidade aquele assunto, aquele problema de roubo, né, de cobre, de fios, de cabos elétricos. E eu queria trazer esse assunto aqui para ser discutido, ser apreciado. E quero falar desse tema de segurança pública hoje, usando esse espaço, precioso espaço que temos aqui na casa, né? E quero, começando falando de segurança pública, quero dar os parabéns para o trabalho da nossa Guarda Municipal e de todo o efetivo dos órgãos de segurança, assim como da Brigada Militar, né, da pessoa do comandante Fernandes e todos os órgãos que têm feito um belíssimo trabalho. Tanto é que os índices falam por si, né, que tem caído, né, diminuído bastante, né, a criminalidade no nosso município. E assim como no Estado também. Quero dar os parabéns para todos os envolvidos nesse belíssimo trabalho, mas quero reiterar aqui alguns pontos específicos que têm chegado para mim. Inclusive, foi recentemente notícia, né, da imprensa que voltou de novo essa onda de roubo de cabos, de fios, né, de chicotes, de hidrômetros, peça de ar-condicionado, tampa de bueiros. O pessoal rouba e possivelmente rouba porque tem quem compre, né? Tem quem compre e normalmente esses produtos são negociados para pegar esse dinheiro e normalmente é para aquisição de drogas, infelizmente. E então o que é o meu pedido? O que esse parlamentar vem hoje à casa aqui pedir? Que seja dada uma melhor atenção para esse assunto, seja por meio dos órgãos fiscalizadores... Pedir uma parte, por gentileza. Sim, momento oportuno lhe passo, vereador. Pelos órgãos fiscalizadores, né, que seja feito esse trabalho, dar intensidade nesse trabalho, aí mesmo na imprensa, o qual o nosso secretário Cadore dá ali uma fala dizendo que não pôde concluir lá o campeonato que tinha lá no Vasco, por causa do roubo dos fios, que ficou lá sem energia elétrica, levou 2 dias para restabelecer a energia elétrica. E a minha pontuação, que eu quero deixar aqui, é sobre a nossa Guarda Municipal. A nossa Guarda Municipal, como está escrito, né, na Constituição, né, que tem a nossa Constituição Federal dá liberdade para que os municípios criem essa guarda, mas o principal objetivo da nossa guarda é proteger o patrimônio público, né? Então, eu quero dar os parabéns novamente para o trabalho que tem sido feito, embora a nossa guarda aqui em Caxias, pela população que ela fica lá em... Não vou arriscar dizer o número aqui, porque eu não fiz uma pesquisa aprofundada, mas 4ª, 5ª, 6ª posicionamento na questão de efetivo, de número de efetivo. Por exemplo, Novo Hamburgo tem mais guarda municipal do que aqui em Caxias do Sul. Pelotas, então, pelo número que tem bem mais guarda municipal, assim como outros municípios, a gente está bem para trás, inclusive. Então, eu quero parabenizar o trabalho feito por esses agentes, por esses servidores, muito bem feito, inclusive, né? Quero dar os parabéns para o secretário Paulo, mas eu quero pedir a sua atenção, secretário, para esse assunto específico. Ontem mesmo chegou uma reclamação para mim de uma escolinha do município, que é gestão compartilhada com o município, onde os colaboradores, os educadores lá estão lá acuados, com medo, recebendo ameaça, em grupos do bairro, inclusive, porque tem acusação de um educador lá, está sendo acusado que ele espancou e até abusou de uma criança, e onde não tem nada comprovado.
e botaram a cara o rosto lá, o nome desses educadores no grupo do bairro, imagina no que vira. Aí as pessoas sendo lá mal faladas, sendo ameaçadas, e pior, foi pedido que a guarda desse um suporte lá para ir lá, disseram que foi negado porque não tem nada concreto, não tem registros. Então, para que serve a nossa guarda, gente? Aquilo que eu falei, está fazendo bom trabalho, mas vamos direcionar, dar um melhor direcionamento para que o trabalho seja feito naquilo que realmente importa. Eu vejo aí na iniciativa privada, onde 8, 10 duplas, né, de vigilante cobre dezenas de órgãos, aí, de empresas, né, de patrimônios. E por que nós, aí, com mais de 150 homens, não podemos dar um suporte e botar ali uma vigilância por um tempo necessário numa escolinha do município, ali onde os colaboradores, os educadores estão ali trabalhando com medo? Não entendi mesmo. E como está recente esse assunto, aí eu me comprometi que ia mudar um pouco hoje aqui a minha fala, ia trazer esse assunto e ia pedir para o nosso secretário Paulo que desse uma atenção especial para esse assunto. Pelo menos até que se explique as coisas, que seja feita a averiguação, que veja se realmente esse educador que foi acusado acometeu isso, até porque é grave, né, precisa ser averiguado, mas não ser averiguado pela população e sobre ameaça e tudo mais. Então, nesse quesito aí, eu peço que o nosso secretário Paulo possa dar uma atenção. Vereador Cláudio, sua parte. Parabéns, vereador Pedro, por trazer o tema. Eu acredito que algumas coisas são óbvias, né? Precisam ser solucionadas. A questão da queima dos fios, todo mundo sabe que na subida do Morrão da Borges tem queima de fios, e deve fazer uns 20 anos que tem queima de fios. Eu estive também ontem, na companhia do presidente Samay e do vice-presidente Samay, na rua Luiz Gonzaga, no Vale Verde, um outro local que também, infelizmente, a gente tem queima de fios. Então, é fácil a gente fazer o monitoramento desses dois locais específicos. E outro local que, infelizmente, tem sido utilizado para esse descarte irregular e também para queimar esses fios e, posteriormente, vender o cobre, é a proximidade do campo municipal. Então, acho que se a gente tivesse o deslocamento de uma viatura para esses 3 locais, a gente poderia evitar isso, Pedro. A gente está aqui numa questão de proposição e eu vou me somar a essa proposição, se o senhor me permitir, para que nós tenhamos uma disponibilidade, mesmo que rotativa, que não possa ficar fixo nesses 3 pontos. Subida do Morrão da Borges, no Vale Verde, na rua Luiz Gonzaga, também um local ali na beira do Rio Tega, que infelizmente é utilizado para queimar fios. Vamos protocolar, vereador. E outro no campo municipal. Então, se o senhor quiser, a gente faz a indicação em conjunto, posso até já fazer. Sim. Obrigado. Tá, dispõe, vereador Iago. Bem rapidinho, vereador Pedro, a gente fez uma reunião meio emergencial ali, eu até avisei, foi meio em cima da hora, mas a parte boa é que a gente listou esses pontos, tá? E a gente já ficou de passar para a Guarda Municipal, para o secretário Paulo, para eles fazerem uma operação, eles vão fazer meio que integrada, a gente cobrou tudo isso, tá? Ali a gente tem um problema que é ali no Morro do Sabão, na subida do 1º de maio, né? Então, como o vereador Cláudio falou, já não é de hoje. Pode ter certeza que se passar mais de 40, a câmera perfeita de última geração do Pardal, da Visconde, como os outros pontos, vai pegar a placa do teu carro. Mas eles queimando fio e vendendo crack no Morro do Sabão, aquela câmera bem em cima da Guarda Municipal não consegue identificar. Quando identifica, faz uma operação a cada não sei quantos dias. Eu já falei que tinha que ser diuturnamente até acabar, até erradicar, como diz a nossa Constituição. Um casal de moradores idosos ali, vereador Bortola, estão há muito tempo ali, tendo craqueiro mijando na porta da sua casa e jogando um monte de coisa que não presta. E quando eles vão lá e reclamam para os craqueiros dizem que vão chamar não sei quem, que vai vir o traficante não sei o quê. Então, enquanto não tiver um secretário para peitar o crime organizado ali, vai ficar difícil. Mas eu sou otimista, vereador Bortola. Um dia nós vamos ter um secretário para não fazer uma operação a cada morte de papa, e sim 1, 2, 3, 4, 5 por semana, se for preciso. Seria isso, vereador. Obrigado, vereador Caleb. Desculpa, vereador Iago, ele que é, né, o presidente da comissão aqui na Casa de Segurança. Vereador. Sim, de imediato, vereador. Vereador Pedro, parabéns pelo tema. A gente tem que se atentar a essas questões, isso já é de anos que está ocorrendo em nosso município, infelizmente. Que fiz um cálculo rápido, são em torno de 140 guardas. Até o ano que vem vai se aposentar muito mais, tá? Muito mais, porque a média de idade é muito alta da nossa guarda municipal, porque ficou um lapso muito grande de tempo sem concurso. Então, se a gente faz um cálculo rápido, dá em torno de 15 guardas municipais, até menos, de 10 a 15, na rua, no período da noite. Porque tem os postos que eles têm que cuidar, aqui na prefeitura, lá na UPA Central, e assim vai, né? Então, com 10 guardas, tu não consegue contemplar a cidade. Com 15, vamos botar 15.
Aí tem o destacamento que atende ao SAMAI, que é ambiental. Aí tem o que cuida dos monitoramentos, disparo de alarme dos prédios públicos. E aí só tem uma viatura para fazer toda a Caxias do Sul. Então não tem condições. Então é por isso, o vereador Iago, o vereador Pedro, que a gente luta desde sempre pelo aumento de efetivo. Renovar o efetivo para a gente conseguir contemplar a população caxiense bem e melhor. Parabéns pelo tema. Obrigado, vereador Bortola, e eu me somo a essa luta, a essa solicitação, a esse empenho de que realmente deve aumentar, até porque a gente está muito aquém de municípios muito menores, né? Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Com a palavra, vereador